Vamos ouvir a professora Marli Telles? A Vila de Filadélfia cresceu, né, com algumas atividades econômicas, mas principalmente com a mineração, com o garimpo das pedras preciosas, e transformou-se em capital mundial das pedras preciosas. As feiras de Teoflotone, né, de mineração, é famosíssima no mundo inteiro. E hoje nós temos o circuito das pedras preciosas, sendo Teoflotone a capital mundial de pedras preciosas. O comentário da professora Marli Telles aí acerca da Vila de Filadélfia. Filadélfia é um nome inspirado na cidade americana, onde, diferentemente da nossa região, a exploração aqui do Brasil foi para explorar. A colonização nos Estados Unidos foi uma nova terra, um novo lugar para viver. E a Filadélfia foi uma dessas inspirações que teve, que era para ser uma terra, vamos dizer assim, da liberdade, das novas conquistas, um sonho americano. E inspirado nesse nome, Teoflotone colocou o nome da... Na história, Tito, conta que ele queria... A Filadélfia foi fundada também para se trabalhar, prosperar e crescer, né? Viver bem. Viver bem. Sem depender de favor da coroa, da monarquia. Era esse o objetivo dele, porque tudo, autorização, ajuda da monarquia. E a Filadélfia também achava bonito o nome, a expressão Filadélfia, por causa do nome também lá da cidade lá dos Estados Unidos. Foi por causa disso que ele já veio com o nome já na cabeça, para fundar a vila e mais tarde cidade, né? Professor, algum comentário aí? Ou vamos para o próximo vídeo? Vamos para o próximo. Quando Benedito Teoflotone chegou na região, tanto para instalação da companhia de navegação, como para construção da estrada de rodagem, posteriormente, ele veio acompanhado de alguns escravos, e não eram muitos. E ele não tinha ideia de que o índio não se adaptaria ao trabalho forçado, de horário, porque o índio tem um estilo de vida totalmente diferente do homem colonizador. E ele resolveu trazer alguns imigrantes, principalmente de origem alemã. E ele teve muita dificuldade, porque a região, muitas viroses, epidemias, e os alemães não se adaptaram muito ao clima, principalmente tropical. E apareceram muitas doenças, passavam fome, porque entravam mata dentro. Então foi muito, muito complicado. E chegou ao governo alemão um relatório de que muitos alemães estavam passando uma situação de fome mesmo, de doenças. E aí ele enviou um padre que fez um relatório, e esse relatório não foi favorável nadinha para o Benedito Teoflotone. Tanto que por conta desse relatório ele perdeu mais um empréstimo que seria feito a ele pela coroa na época do Império. Bom, ouvimos aí as palavras da professora Marli Telles acerca desse trecho da história. Quais os comentários aí, João? A importância, né, da imigração europeia e a contribuição do negro. A história conta que ele trouxe 20 escravos com ele do Cerro. Para aquele tempo era pouco para uma expedição dessa envergadura? Era pouco para fundar uma vila, né? Mas foram 20. Eu sei o nome exato porque está no livro. Certo. Normalmente nessas... Mas veio outras pessoas com ele também, sim, que não eram escravos, né? Uhum.
Mas escravos foram 20, negros. Que tem uma adaptação um pouco mais fácil, querendo ou não, porque era escravo. Agora, os europeus acostumados com aquele clima, com aquele lugar, chega numa mata fechada, úmida como era aqui, cheia de grandes animais e era atacado pelos pequenos. Como é que a professora gosta de definir essa parte aí? Eu gosto sempre de colocar essa observação, porque a maioria das pessoas só fala dos grandes animais, dos animais ferozes. Mas o mosquito fez um estrago monumental. Mas, assim, o que eu quero ressaltar mesmo é essa contribuição, que a gente falou o tempo inteiro aqui do índio, tá? E a gente tem que... Eu quero ressaltar a contribuição europeia, e principalmente dos alemães, e do negro foram 20. Aí foi como você falou, para uma epopeia dessa, uma odisseia dessa, foi pouco. Mas a contribuição deles foi fundamental para que tivesse êxito a fundação das cidades. E os alemães ficaram por aqui, espalharam, inclusive na família sua. A família chegou do meu cunhado. Seu cunhado chegou um alemão. O sobrenome alemão. Em 1853 foi fundado Filadélfia. 1853. Em 1856, a primeira família alemã da Salzmicat, que eu não sei, a pronúncia não é essa. Gente, mas Salzmicat. Não é essa. Escreveu o nome aí embaixo, a edição, ó. Salzmicat. Como é que é, João? Salzmicat. João falando A pronúncia que eu aprendi aqui com o meu cunhado, que é dessa família, Raul Salzmicat, faleceu tem um ano. Mas lá, Dona Elisa, lá na Secretaria de Cultura, eu conversando com ela, ela mostrou um quadro assim, ela falou um nome lá que eu nem entendi, uma pronúncia totalmente diferente dessa que eles usam aqui. Aí quando você viu o escrito, você falou, esse é o sobrenome do meu cunhado. Eu falei com ela, eu falei primeiro, aí ela falou, não, aí ela me ensinou, mas eu não aprendi, foi nada. Pronúncia totalmente diferente. Ô, gente, olha, professora Elisa, João não entendeu, o tanto que ele entendeu aí da pronúncia correta dos seus bicates é o tanto que eu entendi do dó, ré, mi, sol, lá, mas não foi não. É nada. É isso, né? Mas, de qualquer jeito, é interessante porque tem, por exemplo, a família, quando eu estava lendo sobre as fazendas reunidas, parece, lá no Piauí, fazendas nacionais, se não me engano, era a família Cronenberger, e outros falavam Cronenberger. Então, e aí vai, e tinha outros que já tinham outra pronúncia que não tinha nada a ver, mas a escrita continuava a mesma, foi através de um engenheiro alemão que chegou na época lá no sul do Piauí e começou a povoar aquela região. Chegamos aí em Teoflotone, hoje Teoflotone, capital mundial das pedras preciosas, que começou explorando pedras preciosas ali na região, essa preciosidade. Eu acho que esgotou um pouco, mas eu me lembro que até ali na região de Salomão, que já é município de Itaém, distrito de Itaém, Salomão fica depois de Ibirajá, mas as pedras de lá são comercializadas, eram, pelo menos quando eu morava por ali, eram comercializadas em Teoflotone. Os valores de referência, Teoflotone. Sim. Então Teoflotone, ainda não produzindo, ela lapida. Né? E comercializa. E continuou como a capital das pedras preciosas, e hoje é considerada a capital mundial das pedras preciosas, merecidamente, né? Mais de um século de lapidação. Por isso que eu acho que Teoflotone sempre teve uma economia equilibrada. Mais de um século. Quer dizer, então, não foi nosso caso aqui, né? A madeira acabou. Nós tivemos o ciclo da madeira. O ciclo da madeira, no nosso caso. Lá Teoflotone, a economia, essa é a minha interpretação. Uhum. Por causa da pedra preciosa. 100 anos lapidando. Sim. Mesmo, como foi falado, a produção ali das cidades circunvizinhas todas, a produção é levada para lá para fazer a lapidação. A importância é realmente
E Muito até hoje grande. tem lá a feira, né? Tem as lembrancinhas que a Tem, gente tem. compra, que vale a pena. Quem passar por Teoflotone, passa ali no centro, perto da Praça da Preguiça. Eu não sei como é que é o nome certo da praça, mas eu falo Praça da Preguiça porque sempre eu costumo ver uma preguiça, algumas preguiças andando ali naquelas Sim, árvores. onde tem um sorvete de queijo maravilhoso. Sorvete de quê? Gente, Teoflotone, parabéns. E vale a pena conhecer ali um pouco as pedras preciosas, você comprar alguma lembrancinha, apreciar aquilo, vale a pena. E, como disse João do Samba, isso não é de hoje, né? São 100 anos, é um século de lapidação, Exatamente. de trabalho. Então, é muito conhecimento, muito valor agregado à cidade, à capital mundial das pedras preciosas, Teoflotone, que foi onde começou o desbravamento do nosso vale com a Filadélfia. Lá no começo com o governador, foi quem? Pedro Renaud? Pedro Renaud era quem, João? Engenheiro francês. Ah, não, o Governador governador Antônio Costa Antônio Costa Pinto. Pinto. Alunos, não vão por mim, ó, presta atenção. Antônio Costa O Pinto, governador Era da Antônio província Costa Pinto. de Minas era Antônio Novas. Costa Pinto. Pedro Renaud era Quem engenheiro. enviou Pedro Renaud. Pedro Benedicto Renaud. Não. Não. Pedro Benedita. Victor Renaud. Victor Renaud. Benedito é Teoflotone. É Benedito. Olha para você ver. Eu tô Antônio com- Costa Pinto, governador da província, né, de Minas Novas. Então, para crescer a província, ele começou a exploração, contratando um engenheiro Sim, para exatamente. poder sair à frente. E aproveitando, lá na ponta, joga umas colônias de degredo, que é para levar mais gente, livrar de cá, povoar lá, já aproveitar a mão de obra ali forçada, né? E encontrou bastante minérios. Minas Gerais já, o nome já fala, né? Minas por todos os lados, tinha minas de ouro, minas disso, daquilo. E aí cresceu e aumentou mais ainda a mineração, aumentou a expansão do território. E a nossa região aqui, gente, uma curiosidade, como a gente viu aí, a nossa expedição, ela começou de dentro para fora, aqui na região de Nanuque. Exatamente. Porque Pedro Renaud vindo ali da região central de Minas e passou por Filadélfia e chegando a Nanuque, indo em direção ao litoral. Ao passo que o normal é explorar do litoral para dentro. Isso. Né? Um detalhe interessante que a gente vai falar aqui agora é sobre Teoflotone, um navegador, um cara muito obstinado com aquilo que se propunha. E no caso, ele teve um navio, um barco. Um barco a vapor. A vapor. Era 3 barcos a vapor. Certo. O nome? Piruíbe. Peruíbe. Um dos barcos tinha o nome Piruíbe. Não, Piruíbe é um nome, eu acho que é Um tipo de embarcação. a indígena, né? Que é navegar de rios, tubarões, né? Rios e tubarões, né? Eu não Piruíbe. pesquisei. Piruíbe. Pois é, mas- Era o que os índios falavam, que Piruíbe é navegar, rios de tubarões. Rios de tubarões. Tem algumas pesquisas, salvo engano, no Museu de Diamantina, em algum lugar, o nome já vem com aquele monte de letras, como é escrito, já vem Peruípe em uma das pesquisas. Porém, a maioria mostra Peruíbe. E Não. eu cometi alguns erros quando eu estava digitando, que eu botava Peruípe por causa da música. Do rio. Do rio Peruípe. Do também. Peruíbe. E tem um rio aqui também na Bahia, Na nossa aqui, região que chama Peruípe. Peruíbe. Então eu confundia, mas a Peruíbe. embarcação, o navio a vapor chamava Peruíbe. Peruíbe. E esse navio saiu de lá de São José de Porto Alegre, que virou, não, que era primeiro Porto Ele Alegre, veio de Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro. chegou em Porto Alegre, que já era São José de Porto Alegre, Que nessa é época. Mucuri hoje. Né? Porque isso é uma história longa, né, de Mucuri. Uhum. Também foi fundada atrás de ouro e pedras preciosas também. Certo. E de lá esse navio entrou com o objetivo da companhia de navegação do O Vale do Mucuri. Vale do Mucuri, que era para vir de Mucuri, atual Mucuri, até Filadélfia, até Teoflotone. O objetivo era isso. O objetivo era esse. isso. Agora, o que me deixa sem entender é que no relatório que Pedro Renaud fez,
O Benedito Teoflotone não entendeu nada, porque no relatório que fez Pedro Renaud, levou lá para o governador de Minas Novas, né, que era Antônio Costa Pinto. Esse relatório foi passado para Teoflotone, ele tomou conhecimento, ele ficou entusiasmado. E talvez a data, a época da viagem de Pedro Renaud, o rio estava mais, vamos dizer assim, navegável, né? E ele conseguiu fazer. Diferente, totalmente diferente, porque Pedro Renaud ele foi descendo o rio. Uhum. Ele começou lá na nascente do Mucuri e Todos os Santos e veio descendo. Diferente. Já mais de 1838, 37, ele começou, 38 terminou. Certo. Então depois, em 1853 é que veio Teoflotone. Então já tinha... E aí Teoflotone, baseado nesse relatório, Exatamente. que não levava em consideração outras épocas. O tombo, né? O tombo, a queda d'água. Que fica na divisa de Bahia, hoje Bahia e Minas, né? Exatamente. É. Ali, então ele ficou entusiasmado e falou, vou para lá para fundar uma companhia de navegação. E aí ele botou o navio, o barco a vapor. Quando ele veio lá do Rio de Janeiro, veio do Rio... No vapor. Sim. Aí quando chegou, para chegar na Santa Clara, ele teve dificuldades. Que o rio, gente, o rio Mucuri, ele tem duas realidades. Essa Cachoeira do Tombo, que ela fica exatamente na divisa entre Minas Gerais, o estado hoje de Minas Gerais, e Bahia, né? Então ali tinha uma cachoeira que não dava para passar. Dali para lá, o rio pega mais ou menos a região do Agreste ali da Bahia, pega a região do mais plana, águas mansas, mais tranquila. Dali para dentro, indo para cá... 100 quilômetros, da divisa para Foz dá 100 quilômetros. Dá 100 quilômetros de águas mais... É a parte mais branda, né? Mais Mesmo assim, ele teve dificuldade para chegar na Santa Clara. Que já era uma vila. Bancos de areia. Maria citou aí. Ele topou bancos de areia. Exatamente. Aí o barco era pesado, tirou-se algumas coisas do barco para poder ter uma cala menor e poder ter uma navegabilidade melhor, né, mais possível. E com muita dificuldade conseguiu chegar a Santa Clara. A Santa Clara, que é justamente hoje onde é a divisa Bahia e Minas. Só que o rio dali para cima, ele é muito nervoso, é um rio com muitas pedras, né, muitas rochas, e provavelmente se ele conseguisse, tivesse uma eclusa ou alguma coisa para ele passar o navio para a parte de cima, o barco, eu acho que ele também não conseguiria navegar. Eu acho também que não. Certo, nem com dificuldade, eu acredito. Porque que ele começou do mar para entrou no rio. É diferente. Pedro Renaud, ele veio descendo o rio até chegou no mar. Para descer, todo santo ajuda. O desbravador, né? Claro. Os índios olhando. Tem uma parte aqui que eu falo aqui, nós falamos na música, que a reação da expedição foi porque Pedro Renaud tinha uns componentes com ele, né? Pessoas junto com ele, armada. Aí ele pediu para não dar um tiro, porque se eles atirassem nenhum índio aqui, eles não saíam vivos dali. Sim, porque o índio estava no seu território próprio e estava em maior quantidade. Era uma coisa estranha passando, um povo estranho, diferente, e eles ficaram observando. Mas foi uma ideia ótima, né? Aí eu falo que a reação da expedição, que um dia você não entendeu, nem Marcos, mas depois vocês entenderam... Eu fingi que entendi para a conversa fluir. Porque se matasse um índio, a garapa azedava. Aí a reação ia ser Ave terrível. Maria. Então, os índios tinham uma cultura bem diferente da nossa, tem até hoje. E uma delas, me lembro que na região do Mucuri mesmo, e Rio Alcobaça também, tinha uma tribo que eles não atacavam pessoas quando estavam se alimentando. Era interessante porque quando eles navegavam no rio Alcobaça,
Aí dizem que ficava sempre alguém do lado de fora comendo, devagarinho, porque eles sabiam que na mata tinha índios observando, e os índios observando, vendo eles comendo, não atacavam. Então ia sempre alternando, sempre alguém comendo, e eles conseguiam passar nesses índios que atacavam, mas pessoas comendo eles não atacavam. Olha só, coisa Alimentação é interessante, sagrada. né? O índio respeita tanta coisa que nós, né, achamos que não é nada. Eles têm um respeito pela chuva, né, pelos rios, os córregos, pássaros. Ixi, o índio é espetacular. Então, os índios, como a gente vê, é diferente a cultura nossa para deles. Mas, João, aí fala da estrada Santa Clara, porque o Peruíbe veio até a Cachoeira do Tombo, hoje Santa Clara, onde já tinha algumas casas. Com dificuldades. Com muita dificuldade. E aí, Teoflotone falou, eu tenho que terminar de chegar lá na Filadélfia, eu vou chegar lá. Só que não tinha como passar o Peruíbe para cima da cachoeira. Qual foi a ideia? Aí o compositor sempre tem uma parte de fixação, né? Santa Clara, que era o lugar, Santa Clara clareou a mente do desbravador. Com enxada, facão, picareta e enxadão, abriu uma estrada à mão. Foi o único recurso dele, o último recurso e único, de manter um projeto ainda. E aí manteve a comunicação entre o litoral e Filadélfia, sendo uma parte navegando na parte mansa do rio, né, que são 100 quilômetros da divisa até o litoral, e essa outra parte da Cachoeira do Tombo, hoje usina Santa Clara, até Teoflotone, até Filadélfia, através de estradas. Aí abriu a estrada à mão. Exatamente. Era o único recurso dele. Né? Mas ele conseguiu. Missão dada. Conseguiu. Missão cumprida. Missão cumprida. Levou cerca de 6 a 7 anos, se eu não me engano, a história conta assim, para chegar nesse objetivo. Chegar em Teoflotone. Santa Clara a Teoflotone. Essa estrada, ela é mapeada em alguns livros. Talvez aí, eu acho que no Circuito Pedras Preciosas, no site aí você encontra também. E tem o grupo de vaqueiros de Nanuque, os vaqueiros de Carlos Chagas, de Teoflotone e de outras cidades também. Eles costumam fazer essa caminhada aí, passando sempre pelo trecho onde circulava a estrada Santa Clara. Lembrando que tem também a via ciclística, né, o pessoal do pedal, eles também fazem esse percurso com mountain bikes, e são fotos, são paisagens maravilhosas que eles passam, e eu acho que para quem curte o turismo de aventura, com bicicleta, vale a pena fazer esse trecho, lembrando que ele foi lá naquele tempo atrás, aberto, com enxada, facão, picareta, enxadão, né, no meio da mata, e vocês vão visualizando essas paisagens e pensando como é que era a dificuldade na época. Tem o pessoal do Clube dos Vaqueiros, que também faz esse percurso, e eu recomendo quem gosta, quem curte o pedal, quem curte a cavalgada, fazer esse percurso, porque vale muito a pena. Teoflotone tem muita informação sobre esses passeios na Secretaria de Turismo, e tem também no Circuito Pedras Preciosas, né, o Circuito das Pedras Preciosas. Eu recomendo você a fazer. Eu tenho vontade de fazer de moto, porque aí dá para parar e comer em algum lugar, e porque eu não aguento no pedal, e cavalo eu sou mais analfabeto do que em música, João. Mas eu quero fazer esse percurso algum dia ainda de moto. Aí nós empatamos o negócio do cavalo, porque também montar num jegue de um lado e eu caio do outro. Professor, já montou muito a cavalo quando era pequeno? Não. Não? Não. Não sei andar nem de bicicleta. Não sabe? Eu não. Sou bom de bicicleta, mas não tem resistência. Mas aí, gente, fica a dica. Espero que vocês tenham gostado, porque a gente fez isso com muito carinho, para que vocês, de uma maneira lúdica, né, de uma maneira assim, bem descontraída, a gente aprender a nossa história. Aprendendo, a gente passa a ter mais orgulho das nossas raízes, da nossa origem, e como dizem as professoras Munira
e professora Elisa, você ter a sensação de pertencimento, né? O prazer de pertencer ao Vale do Mucuri, que tem uma história tão bonita, um vale tão bonito, tão rico, com muita cultura, muita coisa para a gente desbravar, né? E curtir essa música maravilhosa. Então vamos unir as duas coisas, né? E e fazer esse bate-papo, né? Entre vocês. E vocês com certeza têm muito mais curiosidades que a gente não falou aqui e que você que está aí nesse momento assistindo também sabe. Compartilha isso aí no grupo, compartilha com os amigos e vamos ampliar cada vez mais nosso conhecimento curtindo música. Nada melhor do que isso, né? Perfeito. Gente, um abraço a todos que curtiu a gente até aqui. Espero que vocês tenham aprendido algo. Esse foi o nosso objetivo, descontrair e ensinar e aprender junto com vocês. E se Deus quiser, a gente se encontra num outro programa mais pra frente falando de uma outra parte da nossa história. Vamos curtir o videoclipe oficial da música Nosso Vale em Canção e História, na belíssima voz de João do Samba. Desde 1800 muita coisa aconteceu no Vale do Mucuri. Antônio Costa Pinto resolveu a província de Minas Novas aumentar. Em 1837 enviou Pedro Renault para o Mucuri desbravar e a colônia de Negrito instalar. Matas escuras fechadas, índios guerreiros ferozes, botocudos canibais. Também havia índio de paz, o índio protetor da natureza, só queria suas terras proteger. A reação da expedição conseguiu sobreviver em 15 meses. Em São José de Porto Alegre chegou, encantado com a beleza do mar. Essa odisseia no relatório contou. Mais tarde do século chegou Teófilo Otoni, um visionário, um sonhador, pra desbravar, construir e prosperar. Fundou Filadélfia e a companhia de navegação e comércio pra navegar no Todos os Santos e no Mucuri. E aí, esse sonho sucumbiu às corredeiras do rio, a queda d'água, Piruíbe não subiu, Santa Clara clareou. A mente do desbravador, com enxada, facão, picareta e enxadão, abriu uma estrada à mão. A nossa evolução começou, o povo indígena com a vida pagou. Uma das primeiras estradas do Brasil se consolidou. 25 anos depois, a emancipação política aconteceu. O povo se alegrou e aplaudiu com fervor. Filadélfia, ainda menina, recebeu o nome do seu fundador. Obrigado, imigração europeia, que muito contribuiu. Também aos negros escravos, de maneira tão sutil, Teófilo Otoni cresceu, lapidando lindas gemas maravilhosas, turmalinas, esmeraldas, águas marinhas de além
bonitas e outras mais tão formosas, se tocando a capital mundial das pedras preciosas. Desde 1800